Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rui Ferro, naturopata, e aqui no canal falamos sobre saúde de forma integrativa, natural e consciente. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante e cada vez mais presente na vida das pessoas, a diabetes. Mas não apenas sob o olhar da doença ou do medicamento. Vamos entender a diabetes como um sinal do corpo, um desequilíbrio que pode e deve ser cuidado de forma mais profunda, respeitando o metabolismo, a alimentação, as emoções e o estilo de vida. Se você convive com diabetes, tem alguém na família ou simplesmente quer aprender a cuidar melhor da sua saúde, esse vídeo é para você. Se você ou alguém da sua família recebeu o diagnóstico de pré-diabetes, resistência à insulina ou diabetes tipo 2, a primeira coisa que precisa entender é que o seu corpo ele não enlouqueceu. O seu pâncreas não decidiu falhar do dia para a noite. E nem as suas células não estão cometendo um erro biológico. O seu organismo ele está tentando apenas sobreviver a um ambiente de sobrecarga constante ao qual ele nunca foi projetado para lidar. A medicina convencional comete um erro conceitual grave ao olhar para a diabetes tipo 2 apenas como uma doença de glicose alta no sangue. Ao focar unicamente na glicose, toda a estratégia passa a ser abaixar esse número no papel, custe o que custar. Mas tentar baixar a glicose no sangue usando medicamentos que forçam o pâncreas a secretar mais insulina ou até mesmo que empurram essa glicose à força para dentro de tecidos que já estão saturados, é o mesmo que tirar a lâmpada do painel do carro que avisa que o motor está superaquecendo. A lâmpada apaga, a taxa no exame cai, mas o fogo continua queimando, a estrutura por dentro. Nos próximos minutos nós vamos desconstruir essa visão míope. Vamos entender a biofísica da célula, como ler os exames de forma inteligente, o que a abordagem integrativa faz de diferente e como devolver ao organismo a capacidade natural de gerenciar a própria energia. Para compreender a raiz do problema, nós precisamos olhar para a física da célula humana. A insulina é um hormônio anabólico e armazenador. A função dela é pegar a glicose circulante no sangue, que em excesso é extremamente tóxica para as artérias, e colocá-las para dentro da célula para gerar ATP, que é a moeda de energia do nosso corpo, ou armazená-la sob a forma de glicogênio e gordura. Imagine a sua célula como uma casa, e a insulina como a chave que abre a porta dessa casa para o combustível entrar. Quando você mantém uma rotina alimentar baseada em carboidratos refinados, pães, massas, açúcares, sucos concentrados e alimentos de alto impacto glicêmico, o seu sangue é inundado de açúcar várias vezes ao dia. O cérebro detecta esse excesso e ordena ao pâncreas que produz uma quantidade massiva de insulina. No início, a chave gira, a porta abre e a glicose entra. No entanto, a célula tem um limite de capacidade. Quando as mitocôndrias, que são as usinas de energia da célula, ficam cheias de combustível e não há gasto de energia proporcional, a célula se protege para não explodir em estresse oxidativo. E como ela faz isso? Ela altera a estrutura dos receptores de membrana. Ela emperra a fechadura e isso nós chamamos de resistência à insulina. O pâncreas, percebendo que a glicose continua alta no sangue, não entende que a célula está cheia. Ele entende apenas que precisa de mais força. Então ele dobra a produção de insulina, que durante 10, 15, até mesmo 20 anos, o seu organismo trabalha em hiperinsulinemia compensatória. A sua glicose em jejum continua parecendo perfeita nos exames admissionais, rotineiros que você faça, porém, o seu terreno biológico está afundado em um mar de insulina alta. A diabetes tipo 2 não é uma doença de falta de capacidade de processar açúcar. É uma doença de excesso de energia acumulada e de intoxicação crônica por insulina. Quando o açúcar finalmente começa a subir no exame de sangue, não é o começo da doença. É o estágio final do esgotamento da sua capacidade de compensação. A razão pela qual milhões de pessoas são pegas de surpresa é que o rastreio convencional é insuficiente. Se você faz apenas o exame de glicemia em jejum, você está enxergando uma fração minúscula da sua realidade metabólica. Uma pessoa pode apresentar uma glicemia em jejum de 90 mg por decilitro e estar metabolicamente saudável, enquanto a outra pessoa apresenta os mesmos 90, porém custando uma produção de insulina 10 vezes maior. Para saber a verdade sobre o seu terreno, você precisa solicitar e cruzar estes marcadores. Insulina em jejum. O valor ideal para um terreno desinflamado e eficiente não deve passar de 2 a 5 UI por ml. Se a sua insulina em jejum está em 10, 12 ou 18, o seu pâncreas está gritando por socorro para manter a sua glicose maquiada. O índice Romair é o cálculo do equilíbrio entre a sua glicemia e a sua insulina.
Valores acima de 1,5 já apontam que a fechadura da sua célula está trancada. Hemoglobina glicada reflete a média de caramelização das suas hemácias nos últimos 90 dias. A glicose em excesso se liga às proteínas do sangue em um processo irreversível chamado glicosilação. Se a sua glicada está acima de 5,4%, o seu sistema vascular, seus rins e seus olhos estão sendo rigidamente caramelizados pelo açúcar. Triglicerídeos e relação triglicerídeos-HDL. Quando o fígado recebe mais glicose do que ele consegue estocar, ele ativa uma via chamada lipogênese, transformando o açúcar em gordura pura. Se os seus triglicerídeos estão altos, acima de 90 mg por decilitro, e o seu HDL está baixo, o seu fígado ele já desenvolveu esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, que é a irmã gêmea da resistência à insulina. E como nós revertemos esse processo? Não é adicionando mais química para forçar uma célula cheia a receber mais lixo. A solução real se dá esvaziando a célula e limpando o terreno biológico. Primeiro passo é a readequação do combustível. Você não consegue apagar um incêndio jogando gasolina. A primeira medida é cortar a fonte de sobrecarga. Eliminar açúcares, farináceos refinados, óleos vegetais refinados, soja, milho, canola, porque eles inflamam a membrana celular. E também os produtos ultraprocessados. A base da alimentação ela tem que ser composta por comida de verdade. Proteínas de alto valor biológico, gorduras saudáveis, de fontes naturais e consumir vegetais de baixo índice glicêmico. Porque ao retirar o pico de glicose, a demanda por insulina despenca imediatamente, dando folga ao pâncreas. O segundo passo é o jejum fisiológico e descanso digestivo, porque comer de 3 em 3 horas é um dos maiores mitos da nutrição moderna. Cada vez que você mastiga um carboidrato, você dispara insulina. E se você passa o dia inteiro beliscando, a sua insulina nunca volta ao nível de repouso. É preciso dar janelas de descanso digestivo para que o corpo ele consiga ligar a via do glucagon, que é o hormônio inverso da insulina. E daí começa a queimar a gordura estocada no fígado e na cavidade abdominal. Terceiro passo é a ativação dos ralos de glicose ou músculo esquelético. O músculo esquelético é o maior ralo metabólico de glicose do corpo humano. Quando você faz exercício de força, como a musculação, o músculo recruta transportadores de glicose chamados GLUT4 para a membrana sem precisar da ação da insulina. Ou seja, o treino ele capta a glicose do sangue de forma direta, limpando a circulação e aliviando o sistema hormonal. E dentro da abordagem integrativa, nós utilizamos compostos naturais e fitoquímicos para sensibilizar os receptores da célula e combater o estresse oxidativo provocado pela glicose alta, como picolinato ou quelato de cromo, que atua diretamente na estrutura do receptor de insulina, ajudando a destravar a fechadura celular e reduzindo drasticamente a compulsão por doces e carboidratos. A berberina é um dos fitoterápicos mais potentes da natureza. Ela ativa a via da MPK, que é o sensor de energia da célula, e ainda reduz a produção de glicose pelo fígado e melhora a captação celular de forma comparável às abordagens convencionais, mas sem agredir o terreno. No caso, o magnésio bisglicinato e dimalato é indispensável, pois ele é um mineral que atua em mais de 300 reações enzimáticas. Sem magnésio, a insulina não se liga corretamente ao seu receptor e os vasos sanguíneos perdem a capacidade de relaxar, elevando a pressão arterial. O ácido alfa-lipoico é um poderoso antioxidante lipohidrossolúvel que protege os microvasos sanguíneos e os nervos contra a destruição causada pela glicosilação, sendo fundamental para evitar neuropatias e complicações circulatórias. A vitamina D3 com vitamina K2 é essencial porque a vitamina D ela atua como um verdadeiro hormônio na modulação do sistema imunológico e na regulação das células beta do pâncreas, enquanto a K2 direciona o cálcio para os ossos, impedindo a calcificação das artérias inflamadas pelo açúcar. A diabetes tipo 2 e a resistência à insulina não são sentenças definitivas e irreversíveis com as quais você é obrigado a conviver pelo resto da vida. Elas são avisos claros da sua fisiologia, avisando que o modelo de combustível e o ritmo de vida que você adotou esgotaram a capacidade de reserva do seu organismo. Quando você decide parar de maquiar o marcador e passa a cuidar da causa raiz, limpando o terreno, ajustando a alimentação, reativando a sua musculatura e repondo os nutrientes essenciais, o seu corpo responde com uma incrível capacidade de regeneração. A autonomia da sua saúde sempre esteve e sempre estará nas suas mãos, a partir do momento em que você respeita a biofísica do seu organismo. Agora me diga como estão os seus exames de insulina e o seu estilo de vida hoje. Você já conhecia essa diferença entre tratar o sintoma e desinflamar o terreno?
Comente aqui embaixo a sua experiência e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa entender o próprio corpo de verdade. E até o próximo vídeo. Gratidão!